Olá pessoal, daqui é Patrícia Ferreira de Lapis Write, espero que tenham ter um dia fantástico. Boa Páscoa a toda a gente, já que estão a ver hoje. Estou neste preciso momento a gravar um vídeo, como vocês veem no título, é First Date Tag. Toda a gente quer que eu faça um vídeo a falar sobre livros que eu não gostei, por alguma razão que eu não entendo. E ok, eu vou fazer isso, mas numa tag, porque eu não gosto de pegar num livro e dizer logo, eu não gostei deste livro. À vontade eu tenho 3 livros que eu não gostei mesmo, mas eu, tipo, não tenho mais que isso. Há sempre um que eu gosto, nem que seja só por um bocadinho, nem que seja só um detalhe, há sempre qualquer coisa que eu gosto num livro. Por isso eu não gosto de tipo, bring the tea, you know, about this. I really don't like it. Por isso eu decidi fazer uma tag para ser diferente, que é First Dates, e alguns deles é mesmo tipo mal, por isso acho que vai enquadrar-se muito bem naquilo que me pediram até hoje. A primeira pergunta é da awkward date, ou seja, aquele date que vocês não conseguem estar tipo normais, porque é super awkward e cringe. Um livro que te sentiste um bocado fora dele, ou seja, que é um bocadinho off. Não era um livro mau, mas também não era um livro que tu te sentisses tipo bem a ler o livro. E para esse livro eu escolhi Shadow and Bone, de Leigh Bardugo. Este livro foi muito estranho de se ler. Eu lembro-me de pensar que o início foi super interessante, o meio foi horrivelmente penoso e o final foi... É um livro bom, só que na maneira como é que está escrito não foi das melhores maneiras ou articulado como deveria de ser, porque, por exemplo, eu li Six of Crows, é um dos livros que eu tenho aqui também nesta tag, e a diferença é tão grande que eu até fiquei a pensar, mas isto podia ser revisto, não? Isto está mesmo um bocadinho... Nhé. Por isso sim, isto foi um awkward date, tipo, eu estava no meio do livro e estava a pensar, isto não me está a trazer nada à vida, nada. Isto não é de todo interessante. Eu já estava a prever umas certas situações aqui e estava tipo... porque... Foi muito estranho eu ler este livro. Foi mesmo muito estranho. Mas toda a gente dizia, lê estes 3 livros para depois ler o Six of Crows, porque é muito bom e não sei o quê. Por isso eu fiz isso. Eu li os 3 livros recentemente. O primeiro, o segundo e o terceiro. E devo dizer que o segundo também é muito bom. É muito melhor que o primeiro livro. E o terceiro ainda consegue ser um bocadinho melhor, mas mesmo assim a história, tipo... Não. Thank you, but no. The Cheap Date. Ou seja, o encontro em que foi muito barato. Ou seja, o livro que foi menos daquilo que vocês estavam à espera. O livro que eu escolhi foi Elantris, de Brandon Sanderson. Não me interpretem mal, eu adorei este livro. Eu gostei imenso deste livro. Eu estava sempre a pensar em Império Final e a comparar a escrita de Brandon Sanderson naquele livro para este livro, e eu estava sempre a pensar que isto ia ser melhor, mas afinal não foi. Foi um bocadinho básico, na minha opinião, daquilo que ele é agora, como autor. Então este livro foi um bocadinho off, para mim foi um bocadinho... ok, estou a ver o teu ponto, gostei da história, gostei de tudo, mas onde é que está aquele agarrar que eu tive com o Império Final? Onde é que está aquele agarrar de personagens? Tipo, eu gostei das personagens, mas não foi assim tão bom como o Império Final, e eu fiquei um bocado triste por isso. Eu estava à espera de alguma coisa maior e fiquei um bocado triste por ter lido Império Final antes de ler os livros anteriores dele, porque agora a diferença é gigantesca. É gigantesca, por isso. Well prepared dates. Ou seja, o encontro preparado para te, surpreender. O livro que te surpreendeu nas expectativas que tu tinhas. E esse livro, por muito surpreendente que seja, mas é que eu nunca pensei que ia comprar este livro. Sempre achei que era tipo, a hype era demais, e eu não tinha qualquer interesse em ler este livro. Mas eu li. E gostei. A Dark Shade of Magic, de V.E. Schwab. Quando eu li este livro, eu estava a pensar, ok, isto não vai me surpreender assim tanto, eu não vou gostar assim tanto desta história, mas surpresa das surpresas, estes livros tornaram-se os meus favoritos de V.E. Schwab, e uma das histórias que eu mais adoro na minha estante e que estou sempre a recomendar a toda a gente, e quero que toda a gente leia, porque o terceiro livro é fantástico. Por isso, quando eu comecei a ler este livro, foi com a Sophia Reed, eu estava mesmo a pensar, ok, esta história não vai ser nada demais, esta história vai ser um bocadinho básica, mas à medida que íamos lendo, começámos a ficar surpreendidas com a história, começámos a ficar cada vez mais fãs.
E sinceramente eu não consegui parar aí, ela ficou no primeiro livro, eu fui lendo os três e gostei imenso e estou super contente por ter feito isso porque é das melhores histórias que eu tenho aqui e que, sinceramente, vocês têm que ler. Vocês têm que ler este livro, está traduzido em Portugal, por isso vocês podem ter a oportunidade. Tenho os 2 livros publicados e eu espero que publiquem o terceiro, sinceramente, porque esta história vale mesmo a pena. É uma das melhores histórias que existem, a maneira como é que foi escrita foi muito bem executada. A história destes 4 Londres é incrível, a história de como é que eles têm que sair da situação que acontece no primeiro livro e no segundo é ainda mais incrível. E V. Schwab consegue de facto agarrar-nos completamente de corpo e alma à história e sofrer tanto como as personagens sofrem nestes livros. A sério, eu acho que é uma das histórias mais, talvez, que deveria ter um bocadinho mais de atenção. Algumas pessoas dizem que tem muita atenção, mas a minha opinião é que eu acho que não tem assim tanta. I don't know why, mas ok. Por isso, eu recomendo-vos a ler este livrinho porque, oh my god, this is amazing, so cute. The Hot and Dumb Book. You know? Quando vocês estão naquele encontro em que o gajo é bué giro e vocês ficam a pensar isto vai ser incrível, ele é tão fino, mas ele parece que é burro. Ou seja, o livro que é super bonito por fora, mas uma porcaria por dentro. Eu adoro este livro, já agora. History is All You Left Me, de Adam Silvera. Eu adoro este livro, sério, eu adoro este livro. No entanto, depois do primeiro encontro, eu fico contente por termos sido amigos. Apenas. Porque, oh my god. Esta história... Quando eu comecei a ler esta história, eu estava a pensar, vai ser como Adam Silvera, ele vai nos dar aquele murro no estômago e deixar-nos completamente de rastos, a chorar, tipo, não conseguirmos mais, tipo, sobbing, you know, olhos inchados, sem conseguir dormir. Eu pensei mesmo que fosse esse o caso e em certas partes foi. Só que existe aqui uma parte neste livro que... arruinou este livro para mim. Eu não consegui dar 5 estrelas porque essa parte foi tão intensa e tão verdadeira, mas ao mesmo tempo tão estranha, tão complicada de uma pessoa compreender, que eu fiquei tipo, não, eu não consigo amar este livro, eu não consigo ir para o segundo encontro com este livro, não consigo de todo, não. Mas, foi uma boa história. Eu aconselho-vos a ter um encontro com este livro. A sério, não vou estar a dizer que não é um bom livro, porque ele é incrível. Ele está muito bem escrito. Fala de um rapaz que tem OCD e que infelizmente o seu ex-namorado morre e devido ao facto de ele ter OCD, lida com outras coisas que sinceramente são um bocadinho duras de nós compreendermos, e acho que é esse o objetivo de Adam Silvera, é mesmo nós ficarmos completamente atingidos por que é ter esse tipo de doença e ter a perspectiva de uma pessoa que não está bem mentalmente. Por isso, este foi o tipo de livros que me deixou completamente ok. Eu compreendo. Não gostei, mas eu compreendo. E acho que é uma boa história para vocês, a sério. Fez-me compreender mais sobre estas pessoas e fez-me compreender também um pouco o meu lado mental, de como é que eu reajo acerca de certas coisas, porque nós temos que lidar com pessoas que às vezes têm estes problemas e nós não sabemos como lidar, e acho que é esse o objetivo que a Adam Silvera teve nesta história, e bem executado, muito bem executado. E para aqueles que têm algum problema mental, como ansiedade, OCD, até mesmo depressão ou obsessão, etc., eu aconselho a pedir ajuda. Ninguém vai vos ajudar até vocês quererem ter ajuda, por isso encontrem esse tipo de ajuda. Eu acho que isso é importante. Acho que isso é importante para nós admitirmos a nós próprios que precisamos de ajuda, e este livro faz de uma forma muito, muito boa. Por isso, esta história foi hot but dumb, mas ao mesmo tempo foi hot mas super smart. E adorei, mas é muito realista. É mesmo muito realista, gostei muito desta história e
Acho que deveria toda a gente ler, acho que isto devia de ser publicado em Portugal. Os livros de Adam Silveira deviam de ser publicados em Portugal, porque é uma história, são histórias muito verdadeiras, muito complicadas de nós compreendermos. Agora que no século XXI as doenças mentais estão cada vez mais a ser abertamente faladas, eu acho que deveria de haver livros sobre isso e acho que deveria de haver mais atenção para os jovens, principalmente porque muitas das vezes nós não sabemos se alguém precisa de ajuda até eles dizerem que precisam de ajuda, mas muitas das vezes o que acontece é que ninguém sabe pedir ajuda quando precisa, e acho que isso é um problema muito grave hoje em dia, é que a saúde mental é muito subestimada, ou seja, como é que eu hei de explicar? Quando nós dizemos que temos ansiedade, as pessoas ficam a pensar, ok, tens algum problema com ansiedade, isso não é nada demais. Não, é algo demais. Isso impede de trabalhar, isso impede de estarmos bem, fisicamente até bem num sítio desconhecido, ou até mesmo nós não conseguimos controlar quando, por exemplo, estamos em pânico, é grave, é grave. Isso pode gerar outras doenças, como depressão, pode gerar outras... Enfim, isto pode abrir um leque de problemas e eu acho que isso deveria de ser mais falado. Mais uma vez, eu deveria de fazer um vídeo sobre isto. Eu acho que eu deveria ter uma discussão aberta aqui, principalmente porque admiti que necessito de ajuda e acho que é algo que eu gostaria de falar com vocês e eu acho que deveria de ser mais discutido, até ter mais recomendações sobre este tipo de livros. Não sei, digam-me cá em baixo o que é que vocês acham. Ok, isto passou de um vídeo engraçado para um vídeo um bocadinho mais sério, por isso peço imensa desculpa por isso. The Blind Date. Livro que tu escolheste não sabendo nada sobre ele. Este livro surpreendeu-me bastante, mas eu não sabia do que é que se tratava. Eu estava na FNAC uma vez, estava a ter um encontro e nós estávamos na FNAC a ver livros e eu deparei-me com este livro e nem sabia se era um filme nem nada, só depois quando eu comprei é que me apercebi do que é que se tratava, que é Mortal Engines, de Philip Reeve. Eu gostei tanto da capa, não vou mentir, porque quando eu compro livros eu não leio a sinopse, eu vou pela capa. Então eu gostei imenso da história, tipo, daquilo que representa nesta capa, porque nós vemos aqui uma cidade em que está numa espécie de motor, ou seja, uma espécie de carro, entre aspas, cidade-carro andante. E isso fez com que eu ficasse bastante curiosa, também li um pouco do que é que estava aqui atrás, gostei daquilo que estava a apresentar, então eu comprei. Depois é que me apercebi que isto ia ser um filme. Li este livro e fiquei surpreendida, fiquei completamente surpreendida pela história, como é que ela é-nos apresentada logo no início de uma cidade que é pós-apocalíptica, em que existem cidades em motores e que estão a quebrar-se umas às outras, e nós vemos o que é que causou essa situação, que foi uma guerra nuclear, coisa que muitas vezes eu penso assim, isto mais tarde ou mais cedo connosco vai ser a mesma coisa, não é? Por isso, esta história fiquei mesmo surpreendida e gosto imenso, e tanto que eu já tenho os livros todos e estou à espera de ter a vontade de lê-los todos, porque eu quero mesmo ler estes livros. Surpreenderam-me pela positiva e eu acho que deveria também surpreender bastante vocês, se vocês gostam deste tipo de livros. É mesmo incrível e estou super contente por ter tido o encontro com ele. Speed Dating, o livro que tu leste com muita rapidez. E esse livro é Six of Crows, de Leigh Bardugo. É o mais recente livro que eu li. Acho que foi em 3 dias, se não tenho erro, ou 2 dias. Acho que foi até 2 dias, não me lembro muito bem. Mas este livro eu li com muita rapidez e, oh meu Deus, eu estou completamente rendida a esta história e a estas personagens. Eu fiquei surpreendida com a maneira como é que Leigh Bardugo, de Shadow and Bone para Six of Crows, é completamente diferente. A história é muito melhor, as personagens têm mais personalidade. A intriga é maior, na minha opinião, apesar do que é nos contado em Shadow and Bone, com aquela situação toda do Darkling e não sei quê, e ter que haver uma salvadora e não sei quê. Eu achei este livro mais tentador e muito mais impressionante daquilo que nos apresenta do que propriamente o Darkling e a Sunrise, ou como é que ela se chama. Por isso, eu fiquei bastante surpreendida e gostei imenso da história. E recomendo a toda a gente a ler Six of Crows porque vale a pena, mas eu também recomendo a ler os 3 livros primeiro para vocês perceberem
certas coisas que se passam aqui, porque várias das personagens que aparecem aqui também aparecem em Grisha Trilogy, por isso, yeah. Eu fiquei bastante surpreendida, li este livro numa rapidez incrível e estou mesmo muito contente por ter terminado estes livros, que eu já li o segundo livro também, e gostei imenso, a sério, gostei muito deste livro. E 7, The Rebound, o livro que tu leste depois de uma hangover e meio que não gostaste devido a isso. Eu tenho que falar de Raven Boys, porque é assim, eu gostei muito desta história, mas eu acho que não estava no melhor humor para ler este livro, porque eu sentia-me desconectada à história e, no entanto, é uma história que eu sei que adoro, porque tem elementos que eu adoro numa história de fantasia e quando eu li este livro eu estava a pensar, eu não devia estar a ler porque não me está a correr da melhor maneira, ou seja, não está a ser apreciado pela maneira como devia ser e fiquei um bocadinho desiludida por ter insistido e continuado e terminado esta história. Por isso, e tanto que eu quero fazer uma reread desta história porque eu tenho a certeza que vou adorar ainda mais na segunda vez que ler. Porque eu já também tenho o segundo livro e quero mesmo continuar com esta série. Por isso, eu estou bem triste porque eu tenho a certeza que gosto muito desta história. Só que o facto de eu não estar no melhor mood para isso foi tipo a pior escolha da minha vida. Não foi uma hangover, mas foi tipo, não estava no melhor senso da palavra. Ou seja, não me apetecia ler este tipo de género, talvez, e não foi devidamente apreciado. Isso é que é o problema. Por isso, eu quero ler outra vez este livro. Eu escolhi até para o Alce, mas eu mudei o Alce por isso. Vamos ver o que é que corre, não é? Vamos ver quando é que eu volto a ler estas histórias outra vez, porque estou super, super curiosa para ler isto e ir para o segundo livro. Categoria 8, Over Enthusiastic Date, ou seja, o livro que estava a tentar demais. E esse livro é O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. É Angie Thomas, exato. Eu entendo o hype, a sério, eu entendo bastante o hype, mas eu sinceramente achei que estava a tentar demais. Eu achei que a história estava a ser, tipo, a querer atingir um máximo de pontos possíveis e, sinceramente, até podia ter começado e continuado e talvez ganho esses pontos todos, na minha opinião. Só que, infelizmente, para mim foi muito off e, sinceramente, eu ficava bastante... Ok, eu estou a ver o teu ponto e estou a perceber o que é que tu queres, mas já chega, porque é assim... a situação do racismo, foi excelente, mas já há certas coisas aqui que eu fiquei tipo... really? You have to go that way, ok. Eu fiquei mesmo muito desiludida por ler este livro. Eu dei 3 estrelas, gostei, mas gostei mais do filme, sinceramente. Eu gostei muito mais do filme porque a autora que fez este livro, ou seja, que fez a personagem principal, oh meu Deus, ela conseguia nos deixar completamente sem respirar, porque ela tinha um desempenho tão bom que eu sinceramente fiquei mesmo a pensar, ela não está bem. E foi muito bem sucedido o filme, mas a história em livro para mim não teve o mesmo ponto, não atingiu-me nos pontos certos e eu acho que isso foi um bocadinho ao lado e fiquei mesmo triste com isso, porque eu queria mesmo gostar desta história, eu queria mesmo tipo ser um dos meus favoritos, mas isso não aconteceu, infelizmente. Acho que é normal acontecer com alguém, ninguém gosta das mesmas coisas, por isso é perfeitamente normal alguém ter uma diferente opinião que tu, ou que eu, ou que o outro, ou que o X pessoa. Por isso, quando eu li este livro, eu fiquei mesmo desiludida por não ser uma das pessoas que ficou tipo, completamente a amar este livro. Também já falei de livros aqui que eu também não gostei assim tanto, porque estavam a querer ter um ponto correto, mas ao mesmo tempo estavam a fazer os erros todos, como Children of Blood and Bone, que está ali. A sério, há vários livros que têm muita hype e eu entendo, mas ao mesmo tempo não entendo porque é que escolheram daquela maneira para executar. Sinceramente, se vou ser muito sincera, eu acho que quem me desiludiu mais foi Children of Blood and Bone. Como já falei de Children of Blood and Bone, também queria falar do Ódio que Semeias, para vocês verem
como às vezes também não é só apenas um livro, mas são vários os livros que também têm diferentes opiniões, ou seja, nem toda a gente tem a mesma opinião que tu, é perfeitamente normal, só que foi mesmo um tiro ao lado. Estes dois livros, infelizmente, tinham muito a prometer, na minha opinião. Acho que os dois tinham muito a prometer e devido a isso não atingiram-me. The Perfect First Date. Um livro que fez o correto por ti, ou seja, apresentou-se de uma maneira correta ou surpreendeu-te de uma maneira correta. Eu ainda não terminei este livro, por acaso, mas já está a ser um dos meus favoritos deste ano. É Crown of Feathers, de Nikki Pau Preto. Este livro eu estou super surpreendida. Porque assim, eu não sei se vocês já viram o meu vídeo, que é julgar um livro pela capa. Eu julguei este livro e acontece que em certas coisas eu estou correta, em outras não. Mas eu estou muito surpreendida porque eu... a sério, eu estou mesmo a gostar muito desta história. Estou quase a 100 páginas deste livro. É muito no início, eu sei, mas só que ao mesmo tempo já fiquei completamente surpreendida no início. Da maneira como é que certas coisas se desenvolveram, não é? Então eu estou super satisfeita com este livro. Tinha tudo que eu estava à procura. Tem mistério, tem uma espécie de... irmãs que estão a tentar sobreviver e que são duas personalidades completamente diferentes uma da outra. Temos soldados que estão infiltrados, temos tudo neste livro, sinceramente temos tudo. Vamos ver o que é que acontece no final, não é? Mas por enquanto, para o primeiro encontro, está a começar muito bem, está a atingir os pontos que eu pretendia que atingissem e estou super contente por isso. Eu até recomendo a vocês lerem este livro. Eu espero gostar. E espero chegar ao final e dizer assim, uau, 5 estrelas ou 4 estrelas, porque, sério, começam muito bem. A escrita de Nikki Pau Preto é muito boa, muito fácil de entender, tanto que eu comecei ontem, já estou a 100 páginas. Só num dia li 100 páginas, por isso para mim isso é fantástico. E, a sério, estou mesmo muito contente com este livro e... recomendo-vos, a sério, não sei como é que vai terminar para mim, mas estejam atentos, vamos ver o que é que acontece, não é? E por último, Humiliating First Date. O livro que estás embaraçada por ler em público ou que não gostas que dizer a ninguém que já o leste? Eu sinceramente não tenho nenhum livro que seja, tipo, mau de dizer, olha, já li. Eu adorei 50 Sombras de Grey, agora já não gosto tanto porque as minhas opiniões já alteraram-se bastante devido ao facto de ser o livro que é, o tema que é, não é? É diferente, agora que eu sou um bocadinho mais adulta e percebo melhor as coisas, mas eu já gostei bastante dessa história, eu já adorei essa história também. Crepúsculo, eu adoro Crepúsculo, não vou estar a dizer que não gosto, não sei como é que eu me sinto agora com ele. Eu vou ler este livro outra vez este ano para saber quais são as diferenças agora que tenho 25 anos. Se gosto assim tanto de Crepúsculo como antes gostava, mas eu acho que vou gostar na mesma, porque eu adoro mesmo a escrita de Stephenie Meyer e acho que, apesar das opiniões que existem por aí afora, que eu compreendo, a sério, eu até compreendo, mesmo assim eu acho que vou gostar na mesma, da mesma maneira como gostei, mas não há nada que eu não tenha receio de dizer que já li e que gostei, ou que leia em público. Até Harry Potter eu já li em público, agora que tenho esta idade, que se lixe. Acho que há mais coisas que devemos nos preocupar, como, por exemplo, ajudarmos uns aos outros e parar de ser julgativos uns com os outros. Acho que é tempo de nós pararmos de julgar-nos só por aquilo que nós lemos. É como aquele do clássico ou da fantasia. A sério, tipo, tu vais-me considerar não leitora porque eu leio YA e não leio clássicos? Uau! Sério? Estamos no século XXI. Eu posso não ter lido algum clássico, mas isso não quer dizer que eu não queira, porque eu tenho ali Edgar Allan Poe, acho que é. Sim, Edgar Allan Poe, tenho Little Women e também quero ler outros livros bastante conhecidos e clássicos, mas se eu vou gostar? Opa, não sei, não faço ideia, espero gostar, mas isso não quer dizer nada. Kinda, you know, I don't get it. Mas, lá está. É esta a minha tag, espero que tenham gostado. Até uma próxima, pessoal. E digam-me aqui em baixo o que é que vocês acharam e o que é que vocês ponham nas respostas que eu falei aqui. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Deus!